Olá pessoal, tudo bem? Técnico Davi trazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E nesse vídeo nós vamos estar compartilhando um pouco mais de conhecimento para fortalecimento aí da nossa comunidade no ramo de microeletrônica aplicada a smartphones e iPhones. Neste vídeo eu vou estar buscando uma solução para uma falha no iPhone 6. A falha está sendo mostrada no setor do backlight. Ora nós temos backlight, ora não temos. Ora nós temos o backlight funcionando tremendo e ora ele se apaga por completo. Backlight, para quem não sabe, é a luz de fundo, a iluminação do setor de imagem. Quando você tem uma falha de backlight, você tem que verificar se apresenta a imagem, se a imagem está aparecendo. Como você pode fazer isso? Ligando o dispositivo e colocando contra a própria luz do seu microscópio, e lá no fundo você vai conseguir observar a imagem. Se você está vendo a imagem, então significa que você tem uma falha de backlight nesta board, nesta placa do seu cliente, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Startar o dispositivo e observar a falha que está sendo apresentada. Nós temos aqui o iPhone. Perfeito? Eu vou pulsar o power aí, ó, para vocês verem. Observe atentamente que o backlight ele ativou e veja que no fundo aqui a gente consegue observar que ele fica um pouco trêmulo, ou seja, tentando apagar e novamente ele ativa super rápido, em fração de milésimos de segundo isso está acontecendo, vejam bem. Isso parece ser uma falha característica também de qualidade da frontal, porém não. Neste caso, nós temos uma falha de hardware, uma falha nas malhas do setor do backlight. Nós temos três malhas principais e fundamentais que nós devemos iniciar a averiguação, ou seja, a malha anodo, a malha catodo 1 e a malha catodo 2. Vamos ver aqui. Vamos colocar em emergência, que a tela fica mais clara. E vejam que ela fica piscando, ó. Conseguiram notar? Vamos pulsar o power, apagou o backlight e vamos ativar ele novamente. Vamos colocar em emergência. E vejam isso. A tela fica piscando, a cor branca ali, ó. Vocês conseguem observar que ela fica piscando. Daqui a pouco o backlight se apaga e ele não consegue retornar mais o backlight. Só fica somente a imagem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o auxílio da dongle Fuxinji ou dongles EXW. São dongles pagas, aonde está saindo a média de R$ 370 anualmente. E nós temos o detalhamento dos layouts aí dessas placas. Nós conseguimos identificar o nome das malhas, quais são os componentes que estão nesta malha e assim por diante. Também conseguimos, através do seu painel administrativo, acessar os valores em condução reversa, que seria colocar o multímetro na escala de diodo e então fazer o famoso teste de queda de tensão em milivolts. É o que nós vamos fazer. Como temos um problema típico de backlight, o que eu costumo fazer aqui no laboratório é identificar o conector FPC, responsável então pela comunicação das malhas do setor do backlight da própria frontal com a placa. Separar as malhas do setor de imagem, malhas do setor de backlight. É o que nós vamos fazer. Vamos aqui então abrir a dongle Fuxinji e através dessa dongle nós vamos vir em acesso, fone, iPhone 6, porque é o iPhone então que nós temos aqui para realizar a manutenção. Vamos desconectar os periféricos.
e vamos ficar somente com a board aqui, a frontal. E nós temos então a board, tá, pessoal? Como que eu identifico o APN desta board? Como que eu identifico? Vamos conectar e chamar também o microscópio. E vejam aqui no microscópio a descrição dessa board, 820 3486A. Então é exatamente isso que eu vou procurar lá na Dongle Fuxingyi. Vamos nela. Acesso, fone 820 3486-A. Aqui nós vamos aguardar o carregamento dela. Lembrando que essa dongle você consegue utilizar a mesma somente com acesso à internet. E agora nós vamos aí então selecionar somente o lado top da board, o lado superior. Como você consegue identificar o lado top da board e o lado bottom da board? Simplesmente, pessoal, o lado que você observa o conector de bateria, de frente com ele, é o lado top, o lado superior. O lado que você não observa o conector de bateria seria então o lado bottom, o lado inferior dessa placa. Quando eu falo board, eu estou me referindo à própria placa, tá? Então vamos abrir aqui a Dongle Fuxingyi e vamos clicar logo aqui acima no A, que significa então observar o lado top da board. Com o lado top já conectado, nós vamos ter então acesso ao próprio conector do LCM, módulo de cristal líquido J2019. Vamos inverter aqui, ó. Perfeito. J2019. E neste conector nós vamos procurar então as malhas respectivas ao setor do backlight. Os pinos são pino 1, pino 2 e pino 4. Observem o nome do pino 1. PP LCM BL CAT2 com PP de power positivo, LCM de módulo cristal líquido, BL de backlight, CAT de catodo, catodo 2 significa segunda malha, malhas de catodos, a malha 2, teremos também a malha 1 e CON de conector. Aqui no pino de número 4 nós temos PP power positivo, módulo cristal líquido, backlight, CAT 1, catodo 1. E aqui no pino de número 2 nós temos a PP power positivo, líquido cristal módulo, backlight, anodo, ou seja, a malha positiva. Como nós temos uma falha não completo, apagado por completo o backlight, ele ainda está ativando, porém a falha que nós temos ainda ativa, mas fica trêmula a imagem e daqui a alguns minutos ele se apaga por completo e não volta mais, não funciona o backlight. Nós vamos analisar o pino de número 2. Por que não o pino de número 1 e pino de número 4? Porque essa malha, se desse um problema nela, não apagaria por completo o setor do backlight. Então nós vamos ficar somente no pino de número 2. O que eu preciso aqui? Saber o valor em condução reversa, para que eu realize o teste de queda de tensão em milivolts. Na Dongle Fuxingyi, isso é possível você ter acesso a esses valores sem a necessidade de você ter uma placa para fazer o modo comparador de placas. Lógico que aqui nós somente vamos verificar, lembrando, teste de queda de tensão em milivolts. Você vai clicar em GND resistência, aguardar até que seja carregadas as informações, logo após fone séries, iPhone 6, e vamos então identificar o conector. Voltando aqui em Deluxe, nós voltamos lá para o layout personalizado. Esse conector é o J2019. Retornando em GND resistência,
J2019 é o número 4 da lista. Vamos aguardar aí também o carregamento e identificar qual é o número do pino que pertence ao setor do backlight. Vamos lá? Observando, temos o pino de número 2. Retornamos para a GND resistência e no pino de número 2 é comum que nós tenhamos aproximadamente 507 mV. Lembrando que temos uma margem de tolerância de aproximadamente 20 a 25%. Então, o pino de número 2 é 507 mV. Vamos chamar aqui a imagem do microscópio. Temos aqui o conector J2019 e aqui nós temos então o pino de número 2, tá? Pino de número 2. O que vamos fazer? Multímetro na escala de diodo, condução reversa. A ponta de prova positiva vai no terra e a ponta de prova negativa vamos levar lá no pino para fazer então a verificação do valor, ok? Vamos lá então. Pino de número 2. O valor é 1.274 milivolts aproximado. Este valor está fora já da nossa tolerância. Lembra que o valor que nós tínhamos aqui, ó, retornando aqui, é de 507 milivolts. Este valor que está sendo apresentado no pino de número 2 é de aproximadamente 1.270 a 1.350 milivolts, tá? Então nós temos um problema aqui nessa malha. O que a gente precisa compreender em teste de queda de tensão em milivolts, condução reversa, modo comparador de placa é que sempre quando esse valor altera para cima, significa que nós temos um problema em um componente que está em série. 94% de chance é somente o componente que está em série nessa malha com defeito. Porém, eu já peguei casos aqui em que o integrado, mesmo estando em paralelo, tendo GND sobre ele, também apresentava defeitos. Então, por isso que eu não dou 100% de certeza que seja só o componente que está em série. Quando este valor em condução reversa altera para baixo, significa que eu tenho um problema em componentes que estão em paralelo. Para que vocês entendam o que é um componente em paralelo e o que é um componente em série, observe atentamente o nosso manual. E este manual do iPhone 6, vamos observar aqui. Vamos aproximar em algum componente e nós vamos ter aqui um FL, um filtro EMI. Esse número 1 e esse número 2 significa o terminal de solda do próprio componente, tá? Então, o terminal de solda 1 e o terminal de solda 2 desse filtro, não está nenhum deles soldado ao GND, ao ground, ao terra. Então, isso significa que esse componente está em série. Já esse capacitor C0827, um terminal de solda dele está soldado ao GND. Então significa que esse componente ele está em paralelo no circuito. Retornando aqui, nós vamos então fazer a verificação de quais são os componentes que estão nessa malha, tá bom, pessoal? No pino de número 2. Eu posso tanto utilizar a dongle Fuxing ou ZXW, como eu posso também utilizar o próprio esquema elétrico para identificar quais são os componentes que pertencem a essa malha e estão em série no circuito, tá? Vamos primeiro vir aqui no PDF, vamos abrir o PDF e vamos digitar J2019. Identificado. Vamos pegar o pino de número 2, malha grossa, malha de tensão e vamos copiar para seguir essa malha. Lembre-se, quando você for seguir uma malha para identificar quais são os componentes que estão nela e até onde ela vai,
elimine o underline condo final, senão você sempre vai ficar batendo no próprio conector. Então, copiar, colar aqui no campo de pesquisa e vamos pesquisar. Vejam só que nós já encontramos um FL. O que é um FL? Um filtro EMI. Qual é a função deste filtro EMI? Proteger contra sobrecorrente. Uma sobrecorrente aqui nessa malha, o filtro então está aqui para abrir o seu filamento interno e proteger este circuito. Também, quando é esquecido de desconectar a bateria e logo nós conectamos a frontal, acontece então que esse filtro ele abre o seu filamento interno e acabamos então não tendo mais o backlight acionado. Então, qualquer falha em um iPhone, identifiquem esses filtros da malha anodo e certifique-se de que está tudo certo com ele. Se ele não está aberto o seu filamento interno, é bom também fazer a análise em condução reversa para ver os valores na entrada desse filtro e na saída desse filtro, como nós vamos fazer. FL 2024. Entendam algo, eu vou retornar para esse filtro. Se um dos terminais de solda dele me apresenta 1354 milivolts, aproximada a medida que a gente mediu, e do outro lado dele, do outro terminal de solda dele, ele estando em série, me apresentar o valor aproximado da condução reversa correto, significa que nós já identificamos o problema. O problema estará nesse filtro EMI. Então vamos identificar o FL 2024 com o auxílio aí da dongle Fuxindi. Vamos abrir a dongle, voltar em Deluxe, clicar novamente no pino de número 2, identificar os componentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o C2017, o capacitor que está em paralelo no circuito, e aqui eu tenho então o filtro, o FL, como eu mencionei para vocês, o filtro EMI, FL 2024. Vamos chamar aqui agora o microscópio e vejam que já foi tentado trabalhar aqui nesse setor, porque de fábrica vem uma resina de proteção aqui. Vejam só que aqui está o filtro FL 2024, um terminal de solda, segundo terminal de solda ou vice-versa. Multímetro na escala de diodo para fazer o teste de condução reversa, ponta de prova positiva no terra e negativo vai lá sobre os terminais. Desse lado do filtro é o lado que está indo lá ao conector. Então aqui nós temos o valor aproximado de 1354. Do outro lado desse filtro, que está indo ao circuito integrado, nós temos aí um valor aproximado de vejam só, 572 milivolts. Vamos novamente aqui, ó. Um valor aproximado aí entre 572 milivolts a 632 milivolts. Um valor bem aproximado ao que está lá na Fuxindi. Vejam que esse filtro também, ele já está um pouco que mal soldado. Possivelmente, o técnico que tentou trabalhar nesse setor, ao remover a resina, não conseguiu diagnosticar que tinha um problema aqui nesse bloco. Porém, somente com esse teste, pessoal, eu já consigo identificar que o meu problema aqui dessa placa está nesse filtro EMI, tá? Houve aí uma sobrecorrente nesse setor e acabou que alterando então por quase que completo a funcionalidade correta desse filtro. O que vamos fazer? Remover esse filtro, tirar um outro filtro de uma outra placa com as mesmas especificações ou de uma mesma board de um iPhone 6 do mesmo modelo e vamos aí então soldá-lo novamente na placa. Muita gente me pergunta, Davi, eu posso remover esse filtro e fazer um jumper? Lembre-se, qual é a funcionalidade do filtro EMI? Proteger contra a sobrecorrente. Se você fizer um jumper, vai funcionar? Vai,
porém esse circuito vai ficar sem a devida proteção. Proteger contra a sobrecorrente. Agora, o circuito integrado é quem vai, entre aspas, pagar o pato, né? Então, a mesma dificuldade que você tem para fazer um jumper é a mesma dificuldade que você vai ter para soldar um outro filtro EMI neste lugar, tá? Então, vamos colocar em uma base. Essa é a base que eu utilizo. Então, o que vamos fazer, pessoal? Vamos fazer aí a remoção deste filtro, o filtro EMI, que protege contra a sobrecorrente. Vamos remover essa resina que ainda resta aí em volta dele. Estação de ar quente em 230 graus. Vazão de ar em 30, com o auxílio de um bisturi. Vejam só, já está particularmente solto, ó. Vamos fazer a adição de um fluxo pastoso, melhorar essa solda. Solda em pasta. Vamos então remover um outro filtro EMI de uma outra board de um iPhone 6 também, que eu tenho aqui. Sempre é bom vocês terem bastante sucatas aí, tá? E vejam que esta daqui está com as resinas, né? De fábrica, no caso. Fazer a adição de um fluxo pastoso. Após remover a resina, 370 graus, vazão de ar aí no mínimo, para remover então o filtro. Vou soldá-lo com a estação de ar quente. Melhor, vamos fazer aí no próprio ferro de solda, tá?
Perfeito. Vamos chamar o multímetro. E vamos verificar lá no pino de número 2. Escala de diodo. Vejam só o valor agora, 520 milivolts, ou seja, realmente nós tínhamos aí apenas um problema com esse filtro EMI. Removi ele e soldei com ferro de solda para vocês observarem aí atentamente também, tá? Vamos fazer uma limpeza. Vamos montar ele. Conectar a câmera traseira, flex dos botões, frontal. Vamos chamar aqui a fonte de alimentação. Famosa Power Zeta, né? Aí está. Vamos conectar iPhone 6. Vamos aí então pulsar o power. Aí já temos. E vejam só, pessoal, que agora o brilho aí está firme, não está mais oscilante como estava antes, né? Podem verificar. Vamos aguardar chegar na tela inicial, ir em emergência, pulsar o power para entrar em standby, tirar ele do modo standby novamente, mas já temos aí uma diferença notável, né? Volta lá um pouco o vídeo lá no início e vocês já vão conseguir observar. Simplesmente realizando essas medições, condução reversa, com a dongle Fuxingyi, bons equipamentos aí, você consegue efetuar as manutenções e ter o conhecimento, né? Sempre é bom a gente estar obtendo conhecimento de tudo que é lado, tá? Então vamos entrar aqui em emergência e vejam só, já temos aí a diferença notável, que a imagem não fica mais aí pulsante, piscando, intermitente de uma forma rápida. Vamos fazer ele entrar no modo standby, vamos tirar ele do modo standby novamente. Emergência. Aí está, beleza? Então, temos aí um aparelho reparado com sucesso, setor do backlight com defeito. Gravem, façam essas anotações e sempre verifiquem. Se ao medir em condução reversa o valor de 505, 515 aproximado não estiver presente, estiver marcando OL ou I de infinito no seu multímetro da Yachun, significa que essa malha está aberta, algum componente nesse setor em série que está aberto, tá? Ou a própria malha que está rompida
internamente, vai ter que fazer essa verificação aí, identificar o componente que está falhando. Se tiver um valor abaixo, 400, 300, 200, significa que é um componente que está em paralelo. Isso serve para qualquer aparelho que você for realizar uma medida e também comparando entre uma placa e outra placa, tá bom, pessoal? Espero aí que vocês tenham aproveitado o máximo esse vídeo, esse auxílio que eu estou aí compartilhando com vocês, um pouco do nosso conhecimento, para que vocês consigam solucionar este tipo de defeito no próprio laboratório de vocês e que vocês consigam ver que realmente o ramo da microeletrônica não é tão simples quanto se parece, mas quando a gente estuda, tem foco, fé e determinação e temos as ferramentas corretas, a gente consegue aí estar avançando. Para quem ainda não sabe, nós temos treinamentos EAD, treinamentos online disponível aí no mercado. O contato do Lucas, que faz o atendimento, vai estar aqui na descrição do vídeo. Temos também treinamentos presenciais aqui na cidade de Bombinha, Santa Catarina. A próxima semana eu não vou estar dando treinamento aqui presencial, porque eu já vou estar no preparativo da minha viagem, que vou ao Chile no dia 10 de agosto, buscar ainda mais conhecimento para trazer para o nosso amado Brasil e compartilhar com vocês. Estarei lá no Chile, em Santiago, junto com o professor Armando Lopes, da STG Repair. Vai estar também o professor Agnes, da Argentina, e o professor também do Circuito GSM, que está preparando aí esse treinamento e concedendo essa oportunidade. E eu estou indo para lá para buscar mais conhecimento na linha Apple, iPhone 7, 8X, para compartilhar aqui no nosso Brasil com todos vocês, tá bom, galera? Um abraço, muito obrigado aí por acompanhar os nossos vídeos, obrigado por ser um inscrito do nosso canal, obrigado por ser um aluno do nosso treinamento EAD e obrigado também por ser um aluno nosso aqui do treinamento presencial. Sucesso a todos vocês, até o próximo vídeo. Deus abençoe.